Vamos agora escutar atentamente nossa querida Lai com a palestra. Boa noite. Que delícia de noite, né? Enfim, o verão chegou. Só vou arrumar minha cola aqui. Vamos imaginar um dia, mais ou menos como o dia de hoje, ensolarado, com vento brando, e aos pés de uma pequena montanha, muitas pessoas reunidas, e se encaminhava no meio delas um homem alto, de passos firmes, de movimentos suaves e seguros, sobe a montanha. E ao chegar naquela parte onde todos poderiam vê-lo e ouvi-lo, ele se senta. E ali começa o sermão da montanha. Estamos falando, é claro, de Jesus. E vamos retirar para a nossa reflexão dessa nossa próxima meia hora uma fala contundente de Jesus, que ainda faz eco na nossa mente, mas para muitos de nós ainda não faz eco no nosso coração. Quando Jesus afirma que vós sois o sal da terra. Vocês lembram disso? Você já ouviu essa afirmação alguma vez? Sim? Não. Vós sois luz, a luz do mundo e o sal da terra. Afirmou Jesus há 2000 anos. E ainda é difícil para muitos de nós nos lembrarmos desse potencial que habita cada um de nós nessa trajetória terrena, a partir da chegada desse grande irmão que se abriu seu coração para ser o nosso mestre e guia na nossa jornada evolutiva. E quando Jesus afirma que nós somos o sal da terra, é importante aqui a gente pensar um pouquinho sobre esse elemento, o sal, né? Muitos exemplos a gente pode dizer, mas vou usar a carne. O que é um bom bife sem sal? É uma coisa estranha, insonsa. E o que é um bom bife com muito sal? É uma coisa intragável. E esse convite e essa comparativa de Jesus é para que a gente compreenda e reviva em nós esse sal que somos. Qual foi a intenção de Jesus ao nos comparar com o sal da terra? E nessa afirmação ainda ele vai adiante e diz: e se o sal perder a sua força, com que outra coisa há de se salgar? E para mais nada servindo, senão para lançá-lo fora e ser pisoteado pelos homens. Enquanto a gente não assume o nosso papel de tempero da vida, da nossa caminhada, de que servimos? A quantas andam os nossos passos quando estamos insonsos? Ou a quantas andam os nossos passos quando estamos salgados demais? Ao afirmar o Mestre que somos o sal da terra, usando essa metáfora, para nos lembrar que estamos aqui para quê? Para dar sabor, para sermos o tempero, para realçar o sabor de nós mesmos na nossa convivência, para fazer diferença na nossa caminhada. Pois o sal, além
de ressaltar e preservar e dar sabor aos alimentos, ele ajuda a harmonizar o nosso biológico. Ele é necessário, portanto, necessário em equilíbrio. E cada um de nós precisa aprender qual é o nosso limite, onde está o nosso ponto de equilíbrio. A química nos ensina que onde quer que a gente encontre o sal, na terra ou no mar, ele sempre é o mesmo, salgado. Porém, inalterado na sua função de dar sabor. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras. Por muitos e muitos e muitos anos, décadas, centenas de tempo, os nossos alimentos eram conservados no sal. A nossa sobrevivência dependia do sal. A palavra salário, para quem não sabe, vem de sal, de tanto valor que o sal tinha nas eras antigas. Porque nós não tínhamos a facilidade que a gente tem hoje de encontrar e refinar e ter sal ao nosso alcance. Quanto vale 1 quilo de sal? Acho que ainda é uma das coisas mais baratas a serem compradas. E quanto dura um pacote de sal, quando usado com equilíbrio e parcimônia? Então, Jesus nos convida nessa comparativa com o sal a ressaltar em nós esse elemento precioso que cada um de nós é. A despertar em nós o saber de quanta utilidade nós temos nas relações uns com os outros. Quando ele fala que o sal é incorruptível, independente de onde vem, ele está nos conclamando para que a gente também tenha ou manifeste essa qualidade de sermos honestos com aquilo que viemos fazer nessa trajetória, a caminho da grande evolução, do momento de plenitude que aguarda cada um de nós. E quando ele fala de que o sal preserva, conserva, ele está falando da necessidade de preservarmos a moral. Essa moral que a gente aprendeu com Jesus, que a doutrina espírita nos traz de forma tão facilitada, através de tanto conhecimento, de tantas pessoas, de tantos livros, dos abnegados amigos espirituais que não poupam informação para mandar para nós para cá. Por isso, quando ele fala que nós estamos envoltos, os nossos irmãos e os nossos afins estão conosco a todo momento. E eu tenho um amigo que diz assim: você acreditando ou não, não importa se você acredita ou não, né? É por afinidade que nos juntamos. Então essa função, de sal, quando que o sal é sentido? Quando a gente mistura ele no alimento. E quando que o nosso sal, o nosso sabor é sentido? Quando nós nos misturamos entre nós, quando nós nos envolvemos com o trabalho, com o estudo, com as relações em geral, todas que somos convidados nesta caminhada aqui. Vamos mostrar o nosso tempero. Em algumas relações somos insonsas. Em algumas relações somos extremamente salgados. Em outras relações, sabe-se lá, mas a dosagem está na nossa mão. Então, se Deus nos fez para viver em sociedade, nós somos seres gregários, convivendo. A psicologia afirma que nós só crescemos enquanto seres humanos no encontro, quando nós temos um outro para nos referendar, para ser o nosso espelho. Então, como tem sido essas relações? Lembra
Já coloquei aqui uma vez, contei a história, né, do menininho que caminhava pela praia e a amiguinha passa correndo e ele diz: espere por mim. E ela diz: sozinha eu vou mais depressa. E ele grita: junto nós vamos mais longe. Né? Estava ali oferecendo um sabor diferente. Porque às vezes a gente tem pressa, mas nós precisamos chegar longe, naquele lugar que nos aguarda. E na questão 766 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos afirmam que no isolamento a gente se embrutece, se estiola. E vai adiante a nos afirmar ainda que quando a gente se isola, é uma manifestação do nosso egoísmo. Porque nós temos dificuldade em partilhar, compartilhar, conviver. Então é mais fácil ficar sozinho. Mas sozinho não tem como espalhar tempero. E dentro do Livro dos Espíritos, ou ainda dentro dessas questões, a gente vai encontrar que eles nos aconselham que o isolamento só é válido se for para devotar por causas muito específicas, como fazem alguns de nós nessa trajetória terrena. Mas nos demais é na convivência. O sal como elemento precioso é para nos lembrar da preciosidade que cada um de nós é, do quão importante cada um de nós somos na grande teia da vida e de quanto a gente esquece disso. Pois se o mestre dos mestres afirmou, quem somos nós para duvidar? A gente ainda duvida, ou a gente ainda nem sempre se lembra, né? Então, como estamos temperando o nosso redor? Se o sal perder a força, vai perder o gosto das relações. Então também é um trabalho de temperar e retemperar constantemente, de experimentar para ver como está o sabor, como a gente está fazendo, exatamente quando a gente está fazendo um prato, uma refeição, né? Precisa saber como está, para saber o que precisa colocar. Carinho, atenção, afeto, abraço, presença, limite. E assim a gente vai dosando. Cuidando para que esse egoísmo e que essa vaidade não tome conta de nós. Porque os fariseus, simbolicamente, ainda habitam em nós. Muitas vezes estamos interessados mais naquilo que aparece de nós do que realmente aquilo que somos. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tempero também. E vale muito bem o exemplo, né, da pessoa que faz de conta que vai parar de comer carne. Não estamos sós e estamos sendo vigiados e cuidados a todo instante. E Emmanuel afirma no livro Esperança que o exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, mas o interior vai direto ao coração. E todos nós já passamos por isso. Poeticamente, ele diz assim: a casa impressiona pelo feitio, mas o interior vai definir se é um lar. A máquina atrai pelo tipo, pelo tamanho, mas é a engrenagem que revela a sua utilidade. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode conter uma bomba. Um frasco de medicação mal administrada pode se tornar veneno. É o nosso interior que pode se manifestar destas formas. E finalmente, quando Jesus nos compara ao sal enquanto aprendizes do Evangelho, Ele está nos convidando a sermos mensageiros da sua mensagem.
da sua palavra amorosa, dos seus ensinamentos de moral, a sermos seus parceiros da nova era na evangelização do mundo. Ficando claro que tudo que fazemos, falamos, produzirá bons resultados, se for acompanhado da autoridade do nosso processo contínuo de modificação. Não precisamos nos tornar santos para falar de Jesus, nem perfeitos. Precisamos dar o nosso depoimento de que estamos a caminho, que estamos nesse trabalho diário da reforma íntima. E Paulo, poeticamente, nos fala disso, quando diz: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão um bronze sonante ou um símbolo retumbante. E quando tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até de transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E o que é a caridade aqui? É o trabalho no conjunto, é o trabalho na nossa melhora e na melhora de todos aqueles que caminham conosco. Se não tiver a caridade envolvida no desenvolvimento da nossa reforma íntima, com o equilíbrio, com o tempero do amor, do afeto, compreendendo que estamos num processo evolutivo, então sim, haverão caídas, mas não importa cair, importa levantar. E atitude é tudo. E para isso, para falar de atitude e para nos lembrar desse potencial que somos nós, talvez vocês conheçam a história que rola por aí, que se chama a história de Jerry, que é uma pessoa que conta a história que todos o adoravam e que nós também iríamos adorar se o conhecesse, porque ele estava sempre de bom astral, não importava o que acontecia. Lá estava ele tentando achar o lado bom da história, do acontecido. E quando ele não conseguia achar algo de bom para dizer, ele dizia: vou aprender com isso. E quando perguntavam a ele: como você está? Ele respondia: melhor que isso, só dois isso. E ele era naturalmente motivador em todos os ambientes que ele estava. Se lhe trouxesse um problema, ele dissecava aquele problema até conseguir encontrar qual é o bom dessa história. Com amigos, com as pessoas com quem ele trabalhava. E um dia perguntaram para ele: mas como você consegue? E ele disse: é muito simples. Eu acordo toda manhã e digo para mim mesmo: você tem um novo dia e tem duas possibilidades para o dia de hoje: ficar de bom astral ou de mau astral. E eu sempre escolhi estar de bom astral. E assim vai acontecendo e caminhando a vida de Jerry. E a pessoa que conta a história, vai dizendo que ele está sempre insistindo que a vida é escolha o tempo todo. E que o nosso estado depende única e exclusivamente de nós. Passa um tempão e esse amigo encontra o Jerry novamente. E ele vem lhe contar que está se recuperando de uma cirurgia, porque há um tempo atrás ele foi assaltado e baleado no assalto. E o amigo fica muito curioso, Vamos ver o que é que de bom que ele tem para dizer disso. E ele começa a contar que quando ele se viu com um assaltante dentro de casa, a primeira coisa que ele pensou foi: devia ter fechado com chave a porta dos fundos. Vocês já ouviram um ditado que diz assim: confie em Deus, mas amarre o seu camelo? É mais ou menos a mesma coisa. Então, depois de se ver ao chão baleado, eu lembrei que
tinha duas escolhas: escolher viver ou morrer. Já dá para saber qual foi que ele escolheu, né? Ele escolheu viver. E você não ficou com medo? Perguntou o amigo. E ele disse: olha, no primeiro momento os paramédicos foram de uma eficácia, me atenderam maravilhosamente e ficaram me dando força e dizendo que tudo daria certo. Mas na sala de emergência, diante da expressão dos médicos e das enfermeiras, fiquei com medo. Porque ao olhar para eles, o que eu lia em seus olhos era: vamos operar um homem morto. Sabia que tinha que fazer alguma coisa. E como tinha uma enfermeira me fazendo perguntas para poder dar andamento na cirurgia, ela me perguntou: você tem alguma alergia? E ele gritou: sim! Os médicos e as enfermeiras pararam e ficaram olhando para ele para esperar a resposta. E ele disse: a balas! E enquanto eles riam, eu disse: eu escolhi viver. Me operem como se eu estivesse vivo. Correu tudo bem, graças à habilidade dos médicos e das enfermeiras e com certeza dessa confiança que o Jerry vivia. Não era um discurso, era vivido na sua essência. E essa história nos convida a olhar: qual é a escolha que você fez hoje de manhã? Se é que você fez uma escolha, ao despertar e ver um novo dia inteirinho para você. Foi salgada? Foi insonsa? Ou foi no ponto? Se não fez hoje, quem sabe começa amanhã. Ao despertar, saber dessa possibilidade. Que quando estudamos, trabalhamos, cuidamos da nossa saúde, dos nossos afazeres, quando planejamos a nossa caminhada nessa vida, em todas as áreas, nós podemos sim escolher como. As dificuldades virão com certeza, mas todos vocês estão aqui nessa noite quente de quinta-feira fazendo o quê? Não é se preparando para as dificuldades? Habitamos um planeta ainda de provas e expiações, a caminho da regeneração. Então é claro que as provas e expiações estarão na nossa jornada. Mas se estivermos preparados, podemos fazer como Jerry, escolher viver. A cada instante, independente do que venha a acontecer. Porque Jesus também afirmava: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Vou repetir. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E o que é que estamos esperando para iluminar o Natal em nós? Tem um poeta português que tem uma poesia que eu adoro. Fernando Pessoa escreveu assim: para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em todas as coisas. Põe o quanto tu és no mínimo que fazes. Assim, a cada lago a lua brilha. Por quê? Porque no alto vive. E quanto brilhou, né, a lua dos últimos dias. Falando em escolhas mais um pouco, lembremos que para Pilatos, naquele momento dramático de julgamento de Jesus, foi mais conveniente lavar as mãos do que tomar uma decisão correta. Mas o fato de ter lavado as mãos foi uma escolha. E Jesus, por sua vez, incomparavelmente inteiro e em plenitude com sua fé, não teve dúvida perante aos valores do Pai.
na frente daquele julgamento covarde, do suplício dos açoites, da coroa de espinhos. Não teve dúvida nenhuma. Portanto, passado um tempo, não demorou muito para que Pilatos mergulhasse em profunda consciência de culpa, destituído do cargo, optou para sair dessa vida pelo suicídio. Enquanto Jesus, contudo, superada a morte física, ressurgiu para atestar a imortalidade da alma para todos nós e a grandeza do reino de paz do nosso Pai maior. Escolhas. E que escolhas estamos fazendo? Mais um ano se finda, quase Natal de novo. Está aí, já é Natal outra vez. E se a gente não se apropriar disso, daqui a pouco é Natal de novo, é Natal de novo, é Natal de novo, e a gente está olhando a vida passar e não se apropriou dela, não fez as nossas escolhas. Então fica um convite, analisa o seu mundo, analisa o seu redor, experimenta o tempero das suas relações e veja o que falta. E seja um chefe ou uma chefe ousado e coloque pitadas a mais daquilo que falta. Porque para a gente saber o sabor, a gente precisa experimentar. Se colocar no lugar daqueles que estão convivendo conosco, por um instante, já saberemos o que está faltando. E, sem esperar, a gente vai lá e ajeita a receita. Para fechar, eu quero recitar para vocês uma poesia de Ana Giacomo. Ela é escritora, professora, blogueira, e ela escreveu uma poesia para sua avó, por gratidão, segundo ela, pela pessoa que a avó dela foi nessa caminhada terrena. E ela começa assim: tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, de sol quando acorda, de flor quando ri. Ao lado dessas pessoas, a gente sente-se num balanço de uma rede gostosa, numa tarde grande, sem relógio e sem agenda. Ao lado delas, a gente se sente comendo pipoca na praça. Quem de nós ainda não fez isso? Lambuzando o queixo de sorvete, melando os dedos de algodão doce. O tempo é outro quando a gente entra nessas alegrias prazerosas. E a vida fica com cara que ela tem de verdade, mas que a gente esquece. Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, de banho de mar quando a água está quente e o céu azul. Ao lado delas, a gente sabe que os anjos existem e que alguns já estão invisíveis. Ao lado delas, a gente se sente chegando em casa, trocando o salto pelo chinelo. As mulheres sabem do que eu estou dizendo. Sonhando a maior tolice do mundo, com o gozo de quem nem está aí para isso. Ao lado delas, pode ser abril, mas parece manhã de Natal, quando a gente acordava pela manhã e ia encontrar os presentes que o Papai Noel deixou. Tem gente que tem cheiro de estrelas de Deus, das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que a gente consegue acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, a gente tem certeza. Ao lado delas, a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, recebendo um buquê de carinhos, abraçando um filhote de urso panda, tocando com os olhos da paz. Ao lado delas, saboreamos a delícia do toque suave da sua presença, que sopra no nosso coração. Tem gente que tem cheiro de cafuné sem pressa, do brinquedo que a gente amava e não largava,
do acalanto que o silêncio canta, de passeio no jardim. Ao lado delas, a gente percebe que a sensualidade é o perfume que vem de dentro e que a atração que realmente nos move não passa só pelo corpo, passa por outras veias, pulsa em outro lugar. Ao lado delas, a gente lembra que no instante em que rimos, Deus está dançando de rosto colado conosco. E a gente ri grande, que nem menino arteiro. Costumo dizer, diz a poeta, que algumas almas são perfumadas, porque acredito que todos os sentimentos têm cheiro e tocam todas as coisas com seus dedos de alegria. Toda mão que oferece uma rosa fica com um pouco do perfume. O que você tem oferecido? O que ou com o que você se compromete neste Natal em oferecer a você em primeiro lugar e àqueles que vivem contigo? Pense nisso. E como diz nos momentos espírita, pense nisso, mas pense nisso agora. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que o Mestre nos acompanhe, nos fortaleça, para que as nossas escolhas sejam de alto astral. Muito obrigada.